o milagre do samba e da resiliência. Meu nome é Park Ji-hoon, tenho 45 anos e sou o diretor da prestigiada escola secundária de Gangnam, em Seul. Dediquei 20 anos à educação sul-coreana. Sempre acreditei que éramos o número 1 da Ásia. Nossos alunos acordam às 4 horas, estudam em aulas particulares até às 22 horas e refazem milhares de exames para entrar nas melhores universidades. Tivemos orgulho de ver nossos jovens obterem a pontuação máxima no PISA por 3 vezes consecutivas. Tivemos orgulho de a Coreia do Sul ter se tornado um país desenvolvido em apenas uma geração. Mas toda vez que eu passava pela enfermaria da escola, via crianças desmaiadas de estresse, toda vez que eu lia notícias de jovens que se suicidavam por notas baixas, eu dizia a mim mesmo: este é o preço do sucesso. Nunca duvidei de que nosso sistema pudesse estar errado. Até este ano. O Ministério da Educação da Coreia do Sul ordenou que 300 das nossas melhores escolas enviassem comitivas de professores para uma semana de observação no Brasil. Eu ri por dentro ao ler a ordem. Brasil, o país que eu conhecia apenas por suas praias, samba e caipirinha. Um país onde as crianças ainda cantavam o hino nacional todas as manhãs, como se estivéssemos na Idade da Pedra. Um país onde os professores ganham pouco, mas sorriem todos os dias. O que poderíamos aprender com eles? Embarquei no avião sentindo que estava sendo enviado para um castigo. Nossa comitiva de 300 pessoas, vestindo ternos idênticos, sentou-se em fileiras ordenadas como um exército. Durante o voo, abri a pasta fornecida pelo Ministério. A primeira página, em letras garrafais, dizia: Projeto de intercâmbio educacional com o Brasil. Aprendendo equilíbrio e felicidade no estudo. Eu sorri ironicamente. Felicidade? Em um mundo competitivo como este, a felicidade é um luxo. O avião pousou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, às 17 horas. Saí da aeronave com sono e irritação. O ar quente e úmido encharcou meu terno de suor em 3 minutos. Uma placa de boas-vindas estava escrita em coreano em letras enormes. Bem-vindos à comitiva de professores da República da Coreia. Fiquei um pouco surpreso, mas imaginei que preparavam isso para todas as nações. O que me fez parar foi o som. O hino nacional brasileiro ecoava por todo o aeroporto. Milhares de passageiros pararam, imóveis e uniformes. Funcionários do aeroporto largaram as malas e até mesmo o motorista do carrinho de bagagens parou o veículo, virando-se para a bandeira. Todos cantavam juntos com uma paixão que vibrava nos vidros. E eu permaneci parado ali. Nossos 300 membros estavam tensos, parecendo estrangeiros. Nós havíamos esquecido como era cantar o hino nacional em uníssono. Na Coreia, nossos alunos cantam o hino pela manhã como se fosse um funeral. Ninguém sorri, ninguém olha nos olhos. Mas aqui, vi sorrisos em todos os rostos. Vi alunos de uniforme em postura ereta, mas com olhos brilhantes. Vi um senhor vendendo café colocar a mão no peito e cantar a plenos pulmões. Quando o hino terminou, as pessoas aplaudiram suavemente e continuaram a andar como se nada tivesse acontecido. Senti como se tivesse levado um tapa na cara pela coisa mais simples. No caminho para o hotel, abri meu telefone para ler as notícias da Coreia. A primeira manchete era sobre um estudante de Gangnam que havia se suicidado porque sua nota no exame foi inferior à esperada. Desliguei o telefone imediatamente. Meu coração afundou inexplicavelmente. Eu não sabia que os próximos 7 dias iriam me mudar para sempre e que aquele hino, que eu considerava antiquado, se tornaria a melodia que me faria chorar mais na vida. O ônibus nos levou do Galeão às 7 horas da manhã. Olhei pela janela. O Rio de Janeiro matinal era mais caótico do que eu imaginava. O trânsito estava congestionado e as motocicletas se espremiam como peixes nadando contra a corrente. Os outdoors estavam cheios de anúncios de carnaval e futebol. Suspirei e me virei para o vice-diretor Kim. Viu, vice-diretor? Como um país com um trânsito assim pode ensinar disciplina às crianças? O vice-diretor Kim assentiu. Eu verifiquei. As escolas públicas aqui fecham por 4 meses por ano. Não é demais? O ônibus entrou numa rua estreita, passando por um mercado matinal cheio de cheiros de acarajé, azeite de dendê e gritos de negociação. Enruguei o nariz inconscientemente. Cheiro forte, não é? O vice-diretor Kim riu suavemente.
as crianças brasileiras devem estar acostumadas a isso desde pequenas. Totalmente diferente dos nossos alunos. Chegamos a uma escola secundária na Baixada Fluminense antes das 8h30. O letreiro na frente dizia: Escola Municipal Morro da Alegria. A escola era cercada por uma cerca simples, sem as 40 câmeras de segurança que tínhamos. O gramado parecia irregular, com marcas de pneus de bicicletas que as crianças usavam para brincar. Balancei a cabeça internamente. O que essa escola poderia nos mostrar? Mas assim que o ônibus parou, meus olhos se arregalaram. Cerca de 3.000 alunos, meninos e meninas, estavam alinhados de forma ordenada em frente ao pátio. Todos vestiam camisas brancas impecáveis e calças azuis escuras. Vi meninas com cabelos presos de forma simples e meninos com cortes curtos, mas todos sorriam, radiantes. Ninguém estava secretamente no celular, ninguém estava conversando alto. Todos estavam de pé, virados para o mastro da bandeira. O diretor, um homem alto, de pele escura, na casa dos 50 anos, com um sorriso largo que mostrava dentes brancos, veio diretamente até mim. Ele apertou minha mão calorosamente e falou em um inglês claro: Seja bem-vindo, diretor Park. Bem-vindo à nossa escola. Eu apertei sua mão por cortesia, mas ainda me senti estranho. Por que tanta cordialidade? Exatamente às 8h, o sino tocou. Todos os alunos levantaram a mão e a colocaram no peito, em uníssono. O hino nacional brasileiro começou a tocar novamente. Desta vez eu estava no meio de 3.000 crianças. O som do canto dos alunos me fez sentir envolvido. Vi um menino cantando tão alto e claramente que lágrimas escorriam pelo seu rosto. Vi uma menina prestando homenagem à bandeira com reverência total. Vi professores em pé atrás dos alunos, tocando levemente os ombros deles, no ritmo da música. O hino terminou. Todas as crianças bateram palmas suavemente 3 vezes e juntas gritaram em voz alta: Brasil, pátria amada. Eu me arrepiei inconscientemente. O diretor se virou e sorriu para mim. Nossos alunos cantam o hino de manhã e à tarde todos os dias, senhor. Nunca falta. Perguntei automaticamente: e eles não ficam entediados? O diretor riu suavemente. Nossos alunos têm orgulho, senhor, porque esta música faz com que eles saibam que são brasileiros. Eu não entendi sua resposta naquele momento. Em seguida, os alunos começaram as atividades matinais. Um menino subiu para liderar a oração, com uma voz alta e clara. A escola inteira rezou junta. O som era tão alto que parecia que eu estava em um concerto. O vice-diretor Kim sussurrou no meu ouvido: Os alunos brasileiros realmente oram todos os dias antes de estudar? Eu assenti, mas comecei a sentir algo inexplicável. Depois, o diretor nos guiou em um tour pela escola. As salas de aula não tinham ar-condicionado. Os ventiladores de teto giravam lentamente. As carteiras de madeira eram velhas, algumas riscadas. O quadro negro usava giz real, não uma lousa interativa. Eu sorri sarcasticamente por dentro. Como uma escola assim poderia competir com o nosso sistema? Mas o que me fez parar foi a cena na sala de aula do ensino fundamental. Um professor estava ensinando português, mas todos os alunos levantavam a mão, ansiosos para responder às perguntas. Um aluno se levantou e leu um poema de Drummond com uma voz alta e cheia de emoção. O resto da turma aplaudiu calorosamente o colega. O professor não ralhava, não punia, não ameaçava com notas, mas todos os alunos estavam tão focados que me senti atraído. Durante o intervalo para o almoço, os alunos correram até nós, sorrindo. Uma menina apertou minha mão e falou em inglês com sotaque brasileiro: Olá, vocês são da Coreia, não são? Eu amo muito K-pop. Outro menino me cumprimentou e falou em coreano que havia aprendido: Annyeonghaseyo. Fiquei tão chocado que não conseguia falar. Alunos de uma escola pública na Baixada Fluminense falavam coreano? Virei-me para o diretor e perguntei: esses alunos estudam em aulas particulares intensivas? O diretor sorriu abertamente. Nossos alunos têm aulas particulares, mas não até às 2h ou 3h da manhã como na Coreia, senhor. Acreditamos que as crianças precisam de tempo para dormir, para brincar, para estar com a família. Eu ri por dentro. Essa é a razão pela qual as crianças brasileiras nunca alcançarão as nossas. Mas enquanto voltávamos para o hotel de carro,
a imagem dos 3.000 alunos cantando o hino nacional em uníssono permaneceu na minha cabeça. Abri meu telefone e olhei as fotos que havia tirado. Em todas as fotos, os alunos estavam sorrindo. Sorrisos verdadeiros, do coração, não um sorriso forçado que eu via nas formaturas coreanas. Naquela noite, não consegui dormir. Pela primeira vez em 20 anos, comecei a suspeitar que o que eu sempre acreditei poderia estar errado. No terceiro dia da viagem, fomos a uma famosa escola secundária no Rio, o Colégio Pedro II. Eu tinha ouvido o nome nos documentos do Ministério como a escola pública número 1 do Brasil. Eu sorri sarcasticamente. Número 1 do governo, mas provavelmente não se comparava à nossa escola particular em Gangnam. O ônibus parou em frente ao portão às 7h30. A primeira imagem que vi foram milhares de alunos alinhados em frente ao mastro da bandeira. Novamente, o hino brasileiro começou a tocar mais uma vez. Mas desta vez, não fiquei tenso como nos 2 primeiros dias. Sem perceber, levantei a mão e a coloquei no peito junto com os alunos. O som era tão poderoso que meu peito vibrava. 10.000 alunos cantavam juntos, como uma onda gigante. Vi professores em pé, atrás, com as mãos cruzadas no peito. Vi um menino chorar, mas continuar a cantar até o fim. O hino terminou. Todos os alunos gritaram em uníssono Nossa Pátria Amada Brasil e bateram palmas 3 vezes. Eu me arrepiei repetidamente. A diretora do Colégio Pedro II era uma mulher na casa dos 50 anos, alta, vestindo um elegante vestido, talvez de linho. Ela apertou minha mão e falou em inglês claro: "Bem-vindos à comitiva de professores da Coreia do Sul. Nossa escola tem a honra de recebê-los." Eu apertei sua mão em resposta, mas por dentro pensei que ela provavelmente falava bem por ser de uma escola renomada. Ela nos guiou em um tour pela escola. A biblioteca era tão grande que fiquei de boca aberta. Livros enchiam as prateleiras até o teto. Os alunos liam em silêncio. Havia um canto de quadrinhos, um canto de contos de fadas, um canto de livros em línguas estrangeiras. Um aluno me cumprimentou e perguntou em coreano: "Diretor, de qual livro o senhor mais gosta?" Eu respondi automaticamente: "Eu gosto de livros de história." O aluno sorriu abertamente e correu para pegar um livro sobre a história da Coreia do Sul para mim. Fiquei tão chocado que não conseguia falar. Alunos brasileiros liam a história da Coreia do Sul. Em seguida, assistimos a uma aula. Era uma aula de física para o ensino médio. O professor era um jovem na casa dos 30 anos, vestindo uma camisa clara. Ele não ficou na frente explicando longas fórmulas, mas dividiu os alunos em grupos para fazerem um projeto de foguete de garrafa. Todos riam e gritavam, mas o professor não os repreendeu. Ele sorriu e foi ajudar cada grupo. Vi uma menina cujo foguete voou quase até o teto. Todos aplaudiram e gritaram de alegria. O professor fez um sinal de positivo e disse: "Ótimo trabalho, grupo! Vocês venceram!" Ninguém se importava com as notas dos exames, mas todos estavam tão felizes que senti como se estivesse sob a luz do sol. Durante o intervalo para o almoço, fomos convidados a almoçar com os alunos. A longa mesa estava cheia de comida brasileira. Os alunos nos serviram feijoada e arroz. Um menino me apertou a mão e disse: "Diretor, prove a nossa feijoada. É pesada, mas viciante." Eu experimentei o primeiro bocado. O sabor era forte, mas todos os alunos riram e aplaudiram. O vice-diretor Kim sussurrou: "As crianças brasileiras sorriem muito, não é, senhor?" Eu assenti, mas comecei a sentir algo incomum. Naquela tarde, houve uma atividade especial. A escola organizou um intercâmbio cultural. Os alunos brasileiros dançaram samba para nós. O ritmo do samba enredo começou a tocar. Meninos e meninas se juntaram em um grande círculo de dança. Vi meninos altos e grandes dançando com graça e meninas pequenas sorrindo amplamente. Então os alunos vieram e puxaram nossas mãos. "Diretor, venha dançar conosco." Eu não pude recusar. Fui puxado para o círculo. Minha mão esquerda segurando a mão de um menino, minha mão direita segurando a mão de uma menina. A música começou. Todos davam passos juntos. Eu tropecei várias vezes. As crianças riram e me seguraram. Ninguém riu de mim. Todos sorriram. Senti como se meu coração estivesse derretendo. À noite, voltamos para o hotel de carro. O vice-diretor Kim disse suavemente: "Senhor, acabei de perceber,
Nossos alunos nunca sorriram assim. Fiquei em silêncio. Na minha cabeça, circulavam as imagens de 10 mil alunos cantando o hino, de crianças rindo na aula de física, de alunos puxando minha mão para a roda de samba. Naquela noite, liguei o computador e procurei informações sobre o Colégio Pedro II. Descobri que esta escola enviava mais de 90% dos seus alunos para as melhores universidades do Brasil todos os anos. Descobri que os alunos dali haviam vencido competições mundiais de robótica 3 vezes. Descobri que eles falavam inglês muito melhor do que eu pensava. Desliguei o computador e olhei para o teto por um longo tempo. Comecei a ter medo de que o que eu havia acreditado por 20 anos estivesse prestes a desmoronar diante dos meus olhos. E eu ainda não sabia que o dia seguinte seria o dia em que eu e os 300 professores coreanos iríamos chorar mais na vida. No quarto dia, viajamos para uma verdadeira escola rural, a Escola Comunitária Sítio do Sol, em um pequeno município no sertão de Pernambuco. Eu estava preparado para ver escolas em ruínas, crianças magras e professores de chinelo. O ônibus virou em uma estrada de terra. A poeira era tanta que tive que fechar a janela. Quando chegamos à escola, minhas suspeitas se confirmaram. Prédios de madeira de 2 andares com telhados de zinco antigos. O pátio era de terra batida, com apenas traves de futebol de bambu. Havia apenas cerca de 300 alunos em toda a escola. O vice-diretor Kim sussurrou: "Esta é uma escola brasileira autêntica, senhor." Eu assenti. Não precisava dizer mais nada. Mas assim que saí do ônibus, a imagem me fez parar novamente. Todos os alunos estavam perfeitamente alinhados em frente ao mastro da bandeira. Embora seus sapatos estivessem um pouco gastos e seus uniformes desbotados, todos apertaram as mãos juntos. "Olá, diretor e professores da Coreia", gritaram. O som era tão alto que os pássaros fugiram das árvores. O diretor da escola era um homem na casa dos 60 anos, magro, mas com olhos brilhantes. Ele apertou minha mão e falou em inglês, lentamente: "Bem-vindos. Nossa escola é pequena, mas nosso coração é grande." Eu sorri forçadamente e pensei: um coração grande não ajudará as crianças a entrar na universidade. Exatamente às 8 horas, o hino brasileiro tocou novamente. Desta vez, não havia bons alto-falantes, apenas um sistema de som antigo com som distorcido. Mas os 300 alunos cantaram tão alto que abafaram o som do equipamento. Vi um menino pequeno na ponta dos pés para ver a bandeira mais claramente. Vi uma menina de cabelo curto cantar até chorar. Vi professores em pé atrás, colocando as mãos suavemente nos ombros dos alunos, no ritmo da música. O hino terminou. As crianças gritaram juntas: "Eu juro lealdade à minha pátria, nação e família", e abaixaram a cabeça em uníssono. Eu fiquei parado até que o vice-diretor Kim tocou meu braço. Em seguida, o diretor nos levou para ver as salas de aula. Na sala do ensino fundamental, havia 40 alunos sentados no chão de madeira. Não havia mesas e cadeiras de metal como as nossas, mas todos estavam sentados eretos, prestando atenção. O professor ensinava ciências com equipamentos feitos à mão. Usou garrafas plásticas para fazer um foguete de ar comprimido. Todos os alunos tinham olhos brilhantes quando o foguete voou para o céu. O professor não deu a fórmula, mas perguntou: "Por que ele voou, meus filhos?" As crianças levantaram as mãos, ansiosas para responder. Algumas respostas erradas, outras certas, mas o professor sorriu e disse: "Não tem problema errar." "Tente de novo, meu filho." Comecei a me sentir estranho. Na Coreia, se um aluno errasse a resposta, o professor repreendia imediatamente. Na parte da tarde, houve uma atividade especial que quase me derrubou. As crianças organizaram uma feira de ciências comunitária. Os alunos do ensino fundamental construíram robôs com lixo reciclado. Um aluno pegou uma placa de circuito antiga de uma máquina de lavar e fez um robô que andava. Outro usou garrafas de água para fazer um filtro de água potável. Perguntei a um menino pequeno: "Onde você fez aulas particulares para ser tão esperto?" O menino riu e respondeu: "Não fiz aulas particulares, senhor. Aprendi com os alunos mais velhos e fiz eu mesmo." Virei-me para o diretor: "Quantos alunos desta escola entraram na universidade no ano passado?" O diretor sorriu abertamente: 18 dos 20 alunos do ano passado. Os outros seguiram o ensino técnico, mas todos estão empregados. Fiquei de boca aberta. Uma escola rural,
com apenas 300 alunos, enviou 90% para a universidade, à noite, antes de partirmos, as crianças se reuniram ao nosso redor. Uma menina me entregou uma flor, um cravo de defunto que ela mesma cultivava. Ela disse suavemente: eu queria que o senhor levasse para plantar na Coreia. Isso vai lembrar o senhor que as crianças brasileiras não perdem para ninguém. Eu aceitei a flor com as mãos trêmulas. O vice-diretor Kim sussurrou: senhor, estou começando a ter medo de que estejamos realmente perdendo para essas crianças. Naquela noite, sentei-me no meu quarto de hotel e olhei as fotos das crianças da Sítio do Sol cantando o hino. Crianças cujas roupas estavam desbotadas e sapatos rasgados, mas cujos olhos brilhavam. Abri o YouTube e procurei por vídeos de competições mundiais de ciências brasileiras. Encontrei um vídeo de um aluno brasileiro que havia vencido a Olimpíada de Física no ano passado. Aquele aluno era de uma escola rural, como a que visitamos hoje. Desliguei o computador e segurei minha cabeça. Pela primeira vez na minha vida, senti que minha crença estava sendo violentamente abalada. E eu ainda não sabia que o dia seguinte seria muito mais difícil. No quinto dia, fomos a uma famosa escola particular no Rio, o Colégio Santa Bárbara. Fiquei aliviado. Finalmente veríamos uma escola de verdade. Um prédio de 4 andares, pintado de bege, bem cuidado, gramado verdejante, campo de futebol de grama sintética. Todas as salas de aula tinham ar-condicionado. Virei-me e sorri para o vice-diretor Kim. Esta sim, vice-diretor. É uma escola à nossa altura. Mas, ao entrar na escola, senti-me estranho. O ar-condicionado estava gelado, mas eu me senti desconfortável. Os alunos vestiam camisas brancas, calças cinzas e gravatas vermelhas. Todos nos apertaram as mãos educadamente, mas eu não vi os sorrisos largos dos 3 dias anteriores. Os olhos das crianças pareciam sérios demais, como os alunos coreanos com quem eu estava acostumado. Exatamente às 8 horas, o hino brasileiro começou a tocar. 5.000 alunos estavam em postura ereta, mas desta vez eu não me arrepiei. Todos estavam imóveis como robôs. Nenhuma criança chorou, ninguém sorriu. O hino terminou. Os alunos bateram palmas 3 vezes e se dispersaram em silêncio. Senti como se tivesse voltado para minha própria escola em Gangnam. O diretor da escola era um padre brasileiro na casa dos 60 anos. Ele apertou minha mão e falou em inglês com sotaque britânico. Welcome, distinguished guests from Korea. We are honored. Eu apertei a mão dele em resposta, pensando que finalmente tinha encontrado alguém que falava inglês de forma padrão. Ele nos levou para ver as salas de aula. Ensino médio, aula de matemática. O professor ensinava com uma lousa interativa, usando apenas inglês. Todos os alunos faziam anotações rapidamente. O professor fazia perguntas difíceis, de nível olímpico. Os alunos levantavam a mão e respondiam imediatamente. As respostas estavam perfeitamente corretas. Eu assenti em admiração. Estes são os alunos prontos para competir com o mundo. Mas durante a aula, observei um menino que estava sentado de cabeça baixa, com as mãos ligeiramente trêmulas. O professor chamou seu nome. Ele se levantou, tenso, e errou a resposta. O professor disse suavemente, mas claramente, errou de novo. Volte e pratique mais. O menino sentou-se, com o rosto vermelho vivo. Vi lágrimas nos seus olhos. Eu estava muito familiarizado com essa cena. Esta era a cena de todos os dias nas salas de aula coreanas. Durante o intervalo para o almoço, fomos convidados a almoçar no refeitório da escola. Comida francesa, bife e sopa de creme. Alguns alunos comiam em silêncio, outros secretamente pegavam seus telefones para verificar as notas dos exames. Perguntei a um aluno na mesa ao lado: "Você gosta de estudar aqui?" O aluno sorriu forçadamente. "Gosto, senhor, mas é cansativo. Mas tenho que aguentar." Perguntei: "Se pudesse escolher, em que tipo de escola você gostaria de estudar?" O aluno ficou em silêncio por um momento e respondeu suavemente: "Gostaria de estudar em uma escola onde eu pudesse ser feliz cantando o hino nacional." Fiquei em choque. Esta resposta veio de um aluno de uma escola particular de elite. Naquela tarde, houve uma atividade especial.
Um debate em inglês entre o Colégio Santa Bárbara e a escola rural que visitamos ontem, a Sítio do Sol. Pensei, o rural com certeza vai perder, mas quando o debate começou, meus olhos se arregalaram. Os alunos da escola comunitária Sítio do Sol vestiam uniformes desbotados, mas estavam em postura ereta, confiantes. Falavam inglês com sotaque brasileiro mais claro e com energia. O tópico era: a competição traz o melhor nas pessoas. Os alunos da escola particular argumentaram ferozmente, mas os alunos rurais responderam com uma frase curta que silenciou a sala. A competição nos faz esquecer como sorrir. Isso é realmente o melhor? Os juízes aplaudiram os alunos rurais mais alto. Os alunos do Santa Bárbara ficaram imóveis, alguns de cabeça baixa. À noite, antes de partirmos, o padre diretor me chamou para uma conversa particular. Ele disse suavemente: diretor Parque, nossa escola produz os melhores alunos há muito tempo, mas este ano já tivemos 2 suicídios. Não sei mais se estou fazendo a coisa certa ou errada. Eu fiquei parado. Estas palavras cortaram meu peito como uma faca. No caminho de volta, abri meu telefone para ler as notícias da Coreia. Notícia de última hora. Um aluno de Gangnam havia se suicidado porque sua nota estava abaixo do objetivo. Desliguei o telefone e olhei pela janela. O rio estava acendendo suas luzes noturnas. A luz laranja estava fraca, mas eu senti que estava mais quente do que nunca. Comecei a entender que o que eu pensava ser ultrapassado poderia ser o que havíamos perdido há muito tempo. E amanhã seria o dia que eu mais temia. No 6º dia, voltamos à Escola Municipal Morro da Alegria. O Ministério Brasileiro organizou um grande evento chamado Dia da Cultura da Felicidade, para que a comitiva coreana de 300 pessoas participasse de atividades com os 3.000 alunos brasileiros durante todo o dia. Acordei às 5 horas da manhã. Meu coração batia forte e sem motivo. O vice-diretor Kim perguntou durante o café da manhã: senhor, há algo especial hoje? Por que o senhor parece tão animado? Eu não conseguia responder. Eu apenas sentia que o dia não seria o mesmo. Às 8 horas chegamos à escola. Os alunos brasileiros nos receberam com faixas feitas à mão que diziam: bem-vindos, professores coreanos, que são nossos professores também. Li e as lágrimas quase rolaram inconscientemente. A primeira atividade foi a Feira do Conhecimento. Os alunos brasileiros montaram estandes para ensinar o que sabiam aos professores coreanos. Havia um estande ensinando a fazer feijoada, um ensinando a dançar samba, um ensinando a jogar futebol de salão. Passei por um estande. Um aluno estava ensinando uma professora coreana a empinar pipa. O aluno falava lentamente em inglês: If the kite flies high, it means your heart is free. A professora coreana sorriu até as lágrimas. A próxima atividade foi a competição de jogos populares. Alunos brasileiros e professores coreanos fizeram duplas para jogar cabo de guerra. Fui puxado para uma equipe por um menino pequeno, mais forte. Quando o apito soou, o menino gritou: 1, 2, 3, Brasil, Coreia. Todos puxaram juntos. Nossa equipe venceu. As crianças vieram e me abraçaram com força. Eu abracei o menino de volta, sem perceber. À tarde, houve um grande palco no pátio. Os alunos brasileiros fizeram apresentações de música popular. Havia uma banda de maracatu do ensino fundamental tocando tão lindamente que me arrepiei. Em seguida, um grupo de samba do ensino médio. Eles dançavam tão alegremente que vários professores coreanos começaram a balançar o corpo no ritmo, sem perceber. E então chegou o momento que ninguém esperava. O diretor da escola subiu ao palco e disse no microfone: hoje queremos que os professores coreanos vejam que as crianças brasileiras não estudam apenas para fazer exames. Elas estudam para entender a si mesmas e amar seu país. Em seguida, os 3.000 alunos começaram a caminhar lentamente em direção ao palco. Ninguém ordenou, ninguém forçou. Todos se alinharam formando um grande coração no centro do pátio. E o som do hino nacional brasileiro começou a tocar novamente. Mas desta vez não era dos alto-falantes, era o canto dos 3.000 alunos, a capela. Apenas o som puro das crianças que ecoava no céu. Eu estava parado ali,
os 300 professores coreanos estavam alinhados como soldados prestes a serem derrotados. O canto das crianças aumentou em intensidade, verso por verso. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Vi o professor coreano ao meu lado tremer. Vi o vice-diretor Kim cobrir a boca. Vi uma professora cair de joelhos no chão. De um povo heróico, o brado retumbante. O som das crianças aumentava. Senti como se uma onda gigante tivesse atingido meu peito. Levantei a mão para cobrir minha própria boca, mas era tarde demais. As lágrimas escorriam. As crianças continuavam a cantar. Se em teu formoso céu, risonho e límpido. Agora, quase todos os professores coreanos estavam chorando. Alguns se abraçavam, outros apertavam as mãos das crianças brasileiras à distância. A imagem do cruzeiro resplandece. Eu caí de joelhos no gramado. Chorei incontrolavelmente, meu corpo tremendo. Chorei ao pensar nas crianças coreanas que se suicidaram. Chorei ao pensar em mim mesmo, que sempre acreditei que a felicidade era um luxo. Chorei porque este mesmo hino era temido pelas crianças no nosso país. Mas aqui, as crianças o amavam de coração. O hino terminou. Todas as 3.000 crianças apertaram as mãos para nós e gritaram em voz alta: obrigado por amar as crianças brasileiras como seus próprios filhos. Chorei até ficar sem ar. O vice-diretor Kim segurou meu ombro. Os 300 professores coreanos ficaram chorando no meio do pátio da escola brasileira. Ninguém conseguiu falar por um longo tempo. Naquela noite, o diretor brasileiro veio até mim. Ele falou suavemente: diretor Park, não queríamos vencer o senhor. Só queríamos que o senhor visse que toda criança nasce para ser feliz, não para competir até a morte. Abaixei a cabeça e disse pela primeira vez: nós perdemos, senhor. Perdemos para as crianças brasileiras desde o primeiro verso do hino nacional. Naquela noite, escrevi um e-mail para o Ministério da Educação coreano. O assunto do e-mail dizia: reconsiderem. O sistema educacional da Coreia do Sul está matando nossas crianças. Eu não sabia o quanto aquele e-mail mudaria as coisas, mas sabia de uma coisa: no dia seguinte, eu teria que me levantar e dizer a verdade a todos, mesmo que isso me custasse tudo. O 7º e último dia da viagem, o Ministério Brasileiro organizou o evento de encerramento chamado Dia da Amizade Brasil-Coreia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A comitiva coreana de 300 professores e representantes de todas as escolas brasileiras que visitamos, cerca de 5.000 pessoas no total. Acordei às 3 horas da manhã. Passei a noite inteira escrevendo meu discurso. Eu escrevia e apagava e escrevia novamente, porque toda vez que eu escrevia a palavra perder ou erro, minhas mãos tremiam. 25 anos acreditando que nosso sistema era superior. Hoje, eu teria que subir ao palco e dizer a todos que estávamos errados o tempo todo. Às 9 horas da manhã, o teatro estava lotado. As bandeiras do Brasil e da Coreia do Sul foram hasteadas lado a lado. Os alunos brasileiros vestiam uniformes brancos limpos. Todos os professores coreanos vestiam ternos idênticos, mas ninguém sorria como no primeiro dia. A cerimônia começou com os hinos dos dois países. O hino coreano tocou primeiro. Eu fiquei em postura ereta, a mão no peito, mas a voz dos professores coreanos estava muito fraca. Muitos choraram desde o primeiro verso. Em seguida, o hino brasileiro, 5.000 alunos cantaram juntos novamente. Desta vez, o som fez o telhado do Teatro Municipal tremer. Fechei os olhos. A imagem das crianças se suicidando na Coreia vinha à minha cabeça repetidamente. Chorei silenciosamente sob o som da música. Após o hino, o subsecretário de Educação brasileiro subiu para fazer o discurso de abertura. Ele falou em um tom suave: hoje não viemos aqui para competir. Só queríamos que nossos amigos coreanos vissem que a felicidade e o sucesso podem andar de mãos dadas. E então, foi a minha vez de subir ao palco. Minhas pernas tremiam tanto que quase caí. O microfone emitiu um som agudo porque minhas mãos estavam suadas. Olhei para baixo. Os 300 professores coreanos estavam sentados em fileiras, as lágrimas escorrendo incessantemente. Os alunos brasileiros sorriam, me encorajando. Respire fundo e fale com a voz tremular. Bom dia. Isso Park Ji-hoon, diretor da Escola Secundária de Gangnam, Seul. Há uma semana eu vim para cá com arrogância. Eu acreditava que as crianças coreanas eram as melhores do mundo. Eu acreditava que nosso sistema era impecável.
Eu pensava que as crianças brasileiras eram ultrapassadas por não saberem competir. Eu costumava rir porque as crianças brasileiras cantavam o hino nacional todos os dias. Eu pensava que era antiquado e uma perda de tempo. Mas esta semana, as crianças brasileiras nos deram um tapa na cara com sorrisos, um tapa na cara com bondade, um tapa na cara com um hino nacional cantado do fundo do coração. Eu vi crianças rurais sem ar-condicionado rindo mais alto do que crianças de Gangnam, que tem tudo. Eu vi crianças sem tutores particulares construindo robôs que venceram competições mundiais. Eu vi crianças que estudam 6 horas por dia amando o seu país, mais do que nossas crianças que estudam 16 horas por dia. E o mais importante, eu vi crianças brasileiras cantando o hino nacional e sendo felizes, enquanto as crianças coreanas cantam o hino nacional e têm medo. Hoje, admito diante de todos, a Coreia do Sul perdeu. Perdemos para as crianças brasileiras, perdemos para o coração das crianças brasileiras, perdemos para um sistema que permite que as crianças sejam realmente crianças. Não perdemos em notas de exame, perdemos em humanidade. Peço desculpas a todas as crianças coreanas que ensinei. Desculpas por ter dito a elas que a felicidade não era importante. Desculpas por ter acreditado que o suicídio era o preço do sucesso. Parei de falar. As lágrimas escorriam tanto que eu não conseguia ver nada claramente. Apertei as mãos para as crianças brasileiras na minha frente e curvei minha cabeça profundamente. O Teatro Municipal ficou em silêncio por 2 segundos. Então uma ovação estrondosa fez as paredes tremerem. Os alunos brasileiros se levantaram e aplaudiram os professores coreanos que admitiram o erro. Todos os professores coreanos se levantaram e choraram. O vice-diretor Kim correu para o palco e me abraçou com força. Nossos 300 membros choraram juntos, como crianças que acabaram de perder tudo. Mas naquela perda senti como se tivesse acabado de recuperar algo. Depois disso, o subsecretário brasileiro subiu ao palco. Ele me abraçou suavemente e disse ao microfone: Diretor Park, o Brasil não venceu a Coreia. Apenas estendemos a mão e estamos felizes que o senhor a tenha apertado. Então, ele se virou e pediu aos alunos: cantem o hino nacional para os professores coreanos mais uma vez. As 5.000 crianças cantaram o hino brasileiro novamente, mas desta vez os 300 professores coreanos cantaram junto a música inteira. Cantamos com sotaque coreano, cantamos errado, pulamos partes, mas cantamos com lágrimas e com o coração inteiro. O hino terminou. Ninguém aplaudiu. Todos ficaram abraçados em silêncio por um longo tempo. Eu sabia que este era o dia em que meu sistema educacional coreano morria e o dia em que eu, como ser humano, nascia de novo. Naquela noite, escrevi uma carta de demissão para o Conselho Escolar, juntamente com uma proposta para reformar o sistema educacional da Coreia do Sul, usando o Brasil como modelo. Eu não sabia se seria demitido ou convidado a ser ministro. Mas eu sabia de uma coisa: eu não permitiria que nenhuma criança coreana mais morresse por notas de exame. E toda vez que eu ouvisse o hino brasileiro dali em diante, eu apertaria as mãos e choraria, porque foi a música que salvou minha vida. 2 meses após retornar à Coreia do Sul, fui chamado para uma reunião com o comitê do Ministério da Educação em Seul. Todos esperavam que eu fosse investigado ou punido, pois meu discurso havia se espalhado pelo mundo online. O vídeo do diretor coreano chorando e admitindo a derrota para as crianças brasileiras teve mais de 200 milhões de visualizações em uma semana. Entrei na sala de reuniões. Apertei as mãos automaticamente. O ministro da Educação se levantou e tocou meu ombro suavemente. Diretor Park, o senhor finalmente acordou a Coreia do Sul. Eu estava confuso. Em vez de me punir, ele me entregou um documento. Criamos o Comitê de Reforma da Educação Nacional e queremos que o senhor seja o presidente. Fiquei parado por um longo tempo e abaixei a cabeça. Eu peço apenas uma coisa, senhor. Permita-me levar 5.000 crianças coreanas ao Brasil novamente. Desta vez, não para uma visita de observação, mas para aprender com as crianças brasileiras como ser um ser humano. O ministro assentiu. Aprovado. 3 meses depois, na primavera, 5 aviões transportando 5.000 alunos do ensino médio coreano pousaram no Galeão. 50.000 crianças brasileiras estavam esperando para recebê-los no aterro do Flamengo.
As bandeiras do Brasil e da Coreia do Sul foram hasteadas lado a lado. Às 8 horas da manhã, o hino brasileiro começou a tocar. Os 5.000 alunos coreanos ficaram em postura ereta. Desta vez, ninguém estava com medo. Todos apertaram as mãos com as crianças brasileiras e cantaram o hino brasileiro juntos pela primeira vez. Eu estava no meio, chorei novamente, mas desta vez eram lágrimas de esperança. Um aluno coreano correu até mim. Ele estava vestindo a camisa de uniforme brasileiro que um aluno havia emprestado. Ele falou em português com sotaque coreano. Professor, eu entendi agora por que as crianças brasileiras podem sorrir todos os dias. Eu abracei o menino com força e sussurrei, porque elas nunca se esqueceram de que nasceram para ser felizes, não para vencer. Naquele dia, não fizemos nenhuma cerimônia grandiosa. As crianças das duas nações apenas sentaram em círculo sob uma árvore, cantaram os hinos umas das outras alternadamente, comeram feijoada com quimbap, riram juntas, choraram juntas. Olhei ao redor, vi as crianças coreanas que antes tinham o rosto pálido pelo estudo intenso, agora começando a ter cor. Vi as crianças brasileiras que antes eram consideradas ultrapassadas, ensinando as crianças coreanas a cantar o hino da Coreia. Levantei as mãos para o céu suavemente e disse em meu coração: obrigado, Brasil, por me ensinar que a grandeza de uma nação não se mede pelas notas dos exames, mas pelo sorriso da última criança. Eu entendi que a felicidade não era uma recompensa após a vitória, mas o combustível que nos permite vencer de verdade. E naquele dia, eu, aos 45 anos, tinha acabado de concluir a lição mais importante da minha vida, ensinada pelo menor dos professores do mundo, uma criança brasileira. 1 ano se passou. Eu estava no pátio da minha antiga escola de Gangnam, mas tudo havia mudado. A cerca da escola ainda era de ferro cinza, mas agora havia cravos de defunto plantados dos dois lados. Os alunos ainda vestiam camisas brancas e calças escuras, mas ninguém mais usava mangas longas para esconder as cicatrizes. Às 8 horas, o sino tocou. Todos os alunos correram para se reunir no pátio. Ninguém reclamou por ter que cantar o hino nacional todos os dias, porque o hino que tocava hoje não era apenas o hino coreano. Todos ficavam em postura ereta e cantavam o hino coreano por um verso e paravam. Depois, o hino brasileiro por um verso e terminavam com um canto de união que as crianças brasileiras haviam ensinado. Os alunos coreanos cantavam as músicas brasileiras. Os alunos brasileiros que estavam em intercâmbio aqui cantavam as músicas coreanas. Todos cantavam juntos, fazendo o pátio tremer. Depois que a música terminava, os alunos não se dispersavam imediatamente, mas gritavam em uníssono: nascemos para ser felizes e fazer os outros felizes. Esta frase se tornou o novo juramento da nossa escola. As salas de aula mudaram, não havia mais aulas particulares após o horário escolar. Em vez disso, havia clubes da felicidade. Segunda-feira, clube de culinária brasileira. Terça-feira, clube de samba misturado com K-pop. Quarta-feira, clube de horticultura orgânica no terraço. Quinta-feira, clube de saúde mental com psicólogos voluntários sentados para ouvir todas as semanas. Sexta-feira, clube de escrita de cartas para o futuro. As notas dos exames ainda importavam, nunca foram negadas, mas adicionamos um novo critério, o índice semanal de felicidade. Todos os alunos preenchiam um breve questionário. Se alguém ficasse abaixo de 6 décimos por 3 semanas consecutivas, o professor da turma ligava para os pais, não para repreender, mas para convidá-los a encontrar uma solução juntos. No primeiro ano em que fizemos isso, a taxa de suicídio de alunos do ensino médio na área de Gangnam caiu 78%. O Ministério declarou nossa escola como a Escola Modelo Nacional da Felicidade. Os repórteres me perguntaram na coletiva de imprensa como o senhor mudou o sistema de um país inteiro em apenas 1 ano. Eu apertei as mãos e respondi: eu não mudei nada, senhores. Eu apenas parei de atrapalhar o caminho das crianças e deixei as crianças brasileiras fazerem a mudança por mim. Toda sexta-feira à noite, eu abro a pequena sala de reuniões para os alunos que já pensaram em suicídio. Um aluno me disse uma vez: eu pensei que se não entrasse numa boa universidade, minha vida estaria acabada.
Mas agora eu sei que a vida está apenas começando, porque eu tenho amigos e professores que me veem como uma pessoa, não como uma nota. Eu sorri e apertei a mão do menino. Obrigado por ter sobrevivido, meu filho. Toda sexta-feira à noite eu assisto ao vídeo antigo, o vídeo do dia em que 5.000 crianças brasileiras cantaram o hino nacional para os professores coreanos. Eu me sento sozinho e choro sozinho. Não de tristeza, mas de alegria por ter finalmente me tornado o professor que as crianças realmente precisavam. Eu entendi que a grandeza da educação não é fazer as crianças serem melhores do que as outras, mas fazê-las amar a si mesmas o suficiente para continuar vivendo com valor. E a verdade universal que obtive do Brasil é que toda criança no mundo tem o direito de sorrir. O dever do adulto é não deixar esse sorriso desaparecer. Hoje, eu ainda sou o diretor da escola de Gangnam, mas toda vez que me perguntam qual é o momento de maior orgulho na minha vida, eu respondo o mesmo. O dia em que eu estava chorando no meio do pátio de uma escola brasileira e admiti que perdi para aquelas crianças pequenas que cantavam o hino nacional do fundo do coração. Aquele dia foi a minha maior vitória sobre mim mesmo. 3 anos depois daquele dia, eu estava no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, novamente. Mas desta vez, eu não era um convidado, eu era o co-anfitrião. Hoje era a inauguração do Instituto Asiático da Felicidade. Um prédio de madeira de 3 andares, arquitetura brasileira misturada com coreana, construído com doações de crianças coreanas e brasileiras que cresceram juntas. Em frente ao prédio, havia 2 mastros de bandeira. A bandeira do Brasil e a bandeira da Coreia do Sul eram hasteadas juntas todas as manhãs. Alunos dos 2 países se revezavam para hastear a bandeira. Exatamente às 8 horas, 10.000 crianças de 10 nações da Ásia estavam em fila. Eu estava ao lado da diretora do instituto, que era a mesma menina brasileira que havia me dado o cravo de defunto há 3 anos. Agora ela tinha 18 anos e era caloura na faculdade de educação. Ela se virou e sorriu para mim. É a nossa vez, professor Park. Eu apertei a mão dela e subimos ao palco juntos. Peguei o microfone. Minha voz ainda tremia como no primeiro dia, mas desta vez não era de medo, era de emoção. Bom dia, crianças. Há 3 anos eu vim para cá com arrogância. Hoje eu volto com orgulho. Orgulho de ver crianças da Coreia, Brasil, Japão, Vietnã, Laos, Camboja, Indonésia, Filipinas, China e Índia em pé juntas, cantando os hinos umas das outras e sorrindo como irmãos. Parei e apontei para a placa na frente do prédio. A escrita estava em português e coreano. Este instituto não ensina as crianças a serem melhores do que as outras, mas ensina as crianças a amarem a si mesmas e a amarem seus semelhantes. Porque se toda criança puder amar a si mesma, este mundo não terá mais crianças morrendo por notas de exame. Os 10.000 alunos aplaudiram estrondosamente. E a mesma menina brasileira veio até mim. Ela me entregou o microfone e sussurrou: professor, o senhor pode cantar o hino brasileiro conosco mais uma vez? Desta vez o senhor lidera. Eu sorri até as lágrimas e levantei o microfone. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Os 10.000 alunos cantaram imediatamente em uníssono. O som era tão alto que os pássaros fugiram. Cantei até o fim do hino e gritei com toda a minha voz: obrigado, Brasil. Obrigado por me ensinar que a maior nação é a nação onde as crianças podem sorrir todos os dias. Todas as crianças correram para me abraçar. Eu abracei uma por uma, abraçando até minha camisa ficar encharcada de lágrimas. À tarde, caminhei até a grande árvore ao lado do instituto. Sob a árvore, havia uma placa de mármore com uma única frase. Eu mesmo a escrevi: que o sorriso da última criança seja a medida da grandeza da nação. Ao lado da placa, havia uma pequena caixa de madeira. Dentro estava a única flor de cravo de defunto seca que a menina havia me dado há 3 anos. Eu ainda aguardo. Levantei a mão para a árvore e disse suavemente: obrigado por me transformar de um diretor arrogante em um ser humano que sabe amar. E obrigado por me fazer saber que o maior milagre do mundo não é uma nota perfeita em um exame, mas o sorriso de uma criança que canta o hino nacional do fundo do coração. Virei-me para olhar as 10.000 crianças que estavam rindo e brincando. O Brasil não me mudou sozinho. Ele estava mudando o mundo inteiro. Um sorriso, um hino, um coração de cada vez. E eu ficaria aqui
até o último dia da minha vida para transmitir este milagre chamado Alegria da Criança para todas as crianças do mundo. Obrigado. Eu sou Park Ji-hoon, ex-diretor da Escola Secundária de Gangnam. Atualmente sou uma criança do Brasil para sempre.